Salve, salve, meus queridos lindinhos e lindinhas. Vamos iniciar a etapa 2 aqui do nosso trabalho de estudo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Lá no vídeo da primeira etapa tem uma aula 00, se você não assistiu, eu aconselho você a dar uma assistida, é pequena, tem menos de 7 minutos. Lá eu faço algumas considerações, dou algumas orientações e faço alguns avisos, inclusive, de que nós não vamos ver a norma toda, até porque ela é muito grande e tem vários pontos que não achamos relevantes para a prova. E lá nessa aula eu dou também o aviso de que o que vamos ensinar aqui, o que estamos passando para vocês, não é verdade absoluta. Nós não temos qualquer dom de prever o futuro. O que fazemos aqui são projeções, são prospectos daquilo que a gente estuda, o que a gente visualiza de cobrança em prova, que a gente pode conjecturar que pode cair ou não, mas se você não concordar com essa separação de artigos que estamos fazendo aqui ao longo desses vídeos, você é totalmente livre para incluir ou para retirar do seu estudo aquela ou esta parte da norma. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar nosso estudo. Neste ponto, nós estamos visualizando quais são os artigos que vão compor esta nossa segunda etapa de estudo. Vai do artigo 13 até o artigo 16. Vamos esmiuçar aqui, detalhar esses 4 artigos para extrair as informações mais importantes, os dados, os conteúdos, conceitos e afins que são imprescindíveis, que julgamos que é matéria imprescindível para o nosso preparo para a prova do TJBA. A partir daqui, iniciando o conteúdo propriamente dito, artigo 13 fala sobre a posse dos desembargadores. Alguém aí do outro lado pode me perguntar, mas a gente não já falou sobre a posse dos eleitos lá no artigo 12? Sim, verdade. Nós já falamos sobre a posse dos eleitos lá no artigo 12. Mas essa posse do artigo 13 é uma posse diferente do artigo 12, porque o artigo 12 fala da posse dos eleitos, os eleitos para a mesa diretora do Tribunal de Justiça aqui da Bahia. O artigo 13 ele vai tratar da posse dos desembargadores, ou seja, aquele juiz de direito, juiz de primeiro grau, que se tornou um desembargador. É dessa posse daquele juiz que se tornou desembargador, que foi nomeado desembargador, é que vamos tratar aqui no artigo 13, certo? Então, uma vez nomeado desembargador, esse juiz, ele vai tomar posse diante de quem? O artigo 13 nos informa isso. Ele vai tomar posse perante o Tribunal Pleno. E que mais? Vai haver uma sessão especial para que diante o Tribunal Pleno, perante, essa expressão que o artigo 13 traz, para que perante o Tribunal Pleno, em sessão especial, esse desembargador, esse novo desembargador, vai tomar posse. Mas o artigo 13 também traz a informação de que este desembargador, essa pessoa que vai tomar posse, ele pode se manifestar em contrário, ou seja, ele pode não querer tomar posse perante o Tribunal Pleno nessa sessão especial. Ele tem essa faculdade? Sim, ele tem, assim nos mostra o artigo 13. E se ele se manifesta em contrário acerca da sua posse acontecer numa sessão especial perante o Tribunal Pleno, se ele se manifesta em contrário, nessa hipótese, a posse desse novo desembargador vai ocorrer perante o presidente do tribunal. Certo, pessoal? Eu acredito que não haja dificuldades, então vamos partir para que fala o artigo 14.
Prontinho. Artigo 14, então, aí para nossa visualização. No artigo anterior, nós tratamos da posse dos novos desembargadores e, como não poderia deixar de ser, vamos falar agora do prazo para essa posse, porque aonde tem posse, tem prazo. Então, o artigo 14 ele já se inicia com essa informação de quanto tempo dispõe esse novo desembargador para tomar posse. Então, o artigo 14 diz que a posse ela tem que se dar até o 30º dia da publicação oficial do ato de nomeação, ou seja, a partir do dia em que se publica o ato de nomeação desse novo desembargador, ele tem até o 30º dia de ocorrência dessa publicação para tomar posse. Tem possibilidade de prorrogação, porque aonde se pensa em prazo, também se pensa em possibilidade de prorrogação. E o artigo 14 nos responde que sim, pode haver prorrogação, usando a expressão literal do artigo. O artigo diz que esse prazo pode ser prorrogado por período idêntico, mas tem que haver a solicitação do interessado. Basta ele pedir para ser atendido? Não. O artigo diz que tem que ser provado um motivo justo. E se for caso de doença, o prazo pode ser dilatado. E aí eu estou ouvindo daqui alguém dizer assim para mim, a senhora falou muito rápido, não entendi nada. Vamos repetir de forma bem pausada. A partir do momento que se publica o ato de nomeação desse juiz de direito, ele é nomeado desembargador e ele tem até o 30º dia da data dessa publicação para tomar posse. Esse prazo ele pode ser prorrogado por período idêntico. Período idêntico significa dizer por mais 30 dias, mediante solicitação do interessado. Só que não basta tão somente o interessado solicitar para ser atendido. Ele tem que provar um justo motivo. E se for caso de doença, o prazo poderá ser dilatado. Acreditamos aqui que, como a norma está dizendo que o prazo pode ser dilatado, então podemos até inferir, conjecturar, que esse prazo pode ser dilatado até mesmo por mais de 30 dias. Certo, gente? Volte o vídeo um pouquinho, ouça de novo a explicação, e se mesmo assim você ficou com dúvida, deixa aí nos comentários, ou fala comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Tudo bem? Vamos partir para o artigo 15. Artigo 15, portanto, temos aí outras situações em que o interessado pode estar momentaneamente impedido de tomar posse, e aí o artigo 15 vai complementar o artigo 14, trazendo outras situações que podem, porventura, impedir, né, o nomeado a tomar posse lá dentro daquele prazo de 30 dias, contados a partir da data da publicação do ato de nomeação. Então, o artigo 15 vai nos dizer o seguinte, que se porventura o nomeado ele estiver em gozo de férias ou licença, esse prazo para posse, ou seja, esses 30 dias, eles podem começar a ser contados a partir da data em que terminar ou as férias ou a licença, salvo, ou seja, tem uma ressalva, se houver desistência do interessado. Ou seja, o interessado aqui, que é o nomeado, ele pode desistir desse prazo. Ele pode dizer que não quer que aconteça isso, que esses 30 dias comecem a correr após o término das suas férias ou da sua licença. Ficou claro? Então, dando mais uma passadinha rápida. O artigo 15 diz o seguinte, se o nomeado estiver em gozo de licença ou de férias, o prazo para posse, os 30 dias,
começa a ser contado a partir da data que terminar as férias ou a licença, mas traz uma ressalva, salvo se houver desistência do interessado. O interessado pode desistir desse prazo que foi lhe dado para a posse, dessa prerrogativa do prazo para sua posse começar a correr após o final da sua licença ou do seu período de férias. Beleza, gente? Então, vamos descer para o artigo 16. Artigo 16 é um artigo bem pequeno e com informações também bastante simples. Diz o artigo 16 que uma vez nomeado e uma vez compromissado o desembargador, ele vai tomar assento na Câmara em que houver vaga na data da posse. Então, resumo da ópera. Esse juiz de direito foi nomeado desembargador. Começou a correr o prazo para sua posse. Esse desembargador, ou ele tomou posse lá perante o Tribunal Pleno numa sessão especial, ou ele se manifestou o contrário e a posse dele se deu perante o presidente do tribunal. Depois disso, ele foi nomeado, prestou o compromisso lá no momento da posse, ele também prestou o compromisso, e aí ele vai tomar assento na Câmara em que houver vaga na data da posse, ou seja, na Câmara que tiver lugar disponível para se encaixar desembargador, é lá que esse novo nomeado, que esse recém-nomeado desembargador vai tomar assento para começar a exercer as suas atribuições como desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia. Tudo bem? Então, encerramos aqui esse nosso estudo do artigo 16. E para terminar, meus lindinhos, eu quero deixar aqui essa observação que nós não vamos tratar dos artigos 17 até o artigo 19, porque entendemos que eles têm pouca importância para a prova. Porém, como sempre a gente gosta de frisar, o que a PRO fala aqui, opina, sugestiona para vocês, orienta também, não é verdade absoluta, tanto você pode concordar como você pode discordar da gente. Se você entender que deve fazer a leitura desses artigos, tudo bem, fique à vontade para seguir aquilo que a sua cabeça e seu coração está mandando você fazer. Mas apesar da gente entender que esses artigos do 17 ao 19 têm pouca importância para a prova, a gente quer trazer uma ressalva no que tange ao artigo 17, parágrafo 4º. Por quê? Porque esse parágrafo 4º aí do artigo 17 traz uma informação que a gente entende que tem um pouquinho mais de relevância e pode sim servir, melhor dizendo, para o examinador como uma alternativa ou até mesmo um enunciado de questão. O que é que diz esse parágrafo 4º? Esse parágrafo 4º, ele traz uma informaçãozinha a respeito dos membros da mesa diretora. Mais precisamente, o conteúdo desse parágrafo 4º do artigo 17 vai dizer que a partir da eleição não vai ser permitido pedidos nem de permuta e nem de transferência daqueles desembargadores que foram eleitos para a mesa diretora do Tribunal de Justiça. Se você tiver a curiosidade de ler os artigos do 17 ao 19, o 17 mais especificamente, você vai ver que esses artigos falam de tratativas sobre permuta e transferência de desembargador entre uma turma e outra, entre uma Câmara e outra. E aí esse conteúdo a gente entendeu que ele não é muito relevante para a prova, que são situações, parâmetros um pouco mais interno, administrativo do tribunal, que eu acho que não é algo que vai ser objeto de prova do examinador. O examinador, não acreditamos que ele vá pôr a exame um candidato usando aquelas informações que estão ali. Porém,
essa ressalva do parágrafo 4º, nós achamos interessante trazer para vocês, porque envolvem os membros da mesa diretora. Os membros da mesa diretora, reforçando, a partir da sua eleição, eles não terão mais permissão de fazer pedidos de transferência e nem de permuta, em razão deles terem sido eleitos para os cargos de direção do tribunal. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, usa um dos canais acessíveis para a gente conversar um pouquinho a respeito e esclarecer se tivesse ficado algum ponto obscuro. E aqui, lindinhos e lindinhas, a gente se despede, encerrando essa segunda etapa de estudo do regimento interno aqui do Tribunal de Justiça aqui da nossa amada Bahia. Daqui a pouquinho a gente se vê na etapa 3. Por favor, deixa seu like, deixa seu comentário, se assim você desejar. Se você quiser dar aquela força, aquele reforço aqui para o trabalho da PRO, compartilha, divulga para os seus amigos a existência desse canal, a existência desse mini curso gratuito sobre o regimento interno. Aqui na descrição do vídeo tem o link para o nosso perfil do Instagram, tem também o número do nosso WhatsApp, tem também o link para você acessar o PDF dos slides que serviram de base para a nossa aula. E daqui a pouquinho a gente se vê na etapa 3. Beijo da Pro.